Nós conversamos a partir de agora aqui em conjuntura com a deputada federal Tereza Nelma, do PSDB de Alagoas. Deputada, obrigada pela presença. Aproveitando esse momento infeliz de pandemia, sim, eu aproveito para perguntar à senhora que tipo de ação a bancada federal tem feito com relação a Alagoas para ajudar, para colaborar, para participar desse movimento contra o Covid. Veja, Flávio, desde 2015, 2016, começaram a aparecer rachaduras naquele bairro. E aí eu ia lá, era chamada no Jardim das Acácias. Aí é o Pinheiro. O caso do Pinheiro. O caso do Pinheiro. Estou perguntando sobre a Covid. Sobre o Covid, o que é que nós temos feito? Que ações vocês têm feito no sentido de... Depois a gente chega na questão do Pinheiro. Certo, porque a ação que nós temos feito é nós estamos alerta. Sempre eu já fiz várias reuniões com a comissão externa do Covid sobre a questão das prioridades, sobre a questão da vacina do Coronavac. E para ver como é que se pode ser agilizado, porque nós precisamos ter essa vacinação de rebanho, como ele chama, a grande maioria está vacinada para poder haver um equilíbrio. Porque o que nós temos hoje é uma segunda pandemia, podemos dizer, uma segunda etapa muito mais forte, porque agora tem as variantes, né? E aí nos preocupa bastante. Mas toda a nossa bancada, nós estamos muito preocupados e unidos, um telefona para o outro, como é que a gente vai fazer. Já participei de várias audiências. Agora, é um vírus terrível, né? Quanto menos a gente espera, mais pessoas mais próximas. É como se o cerco tivesse se fechando. As pessoas mais próximas estão adoecendo. E aí a nossa bancada é muito comprometida com essa questão da vacina. Eu mesmo já coloquei recurso no valor de quase 11 milhões desde o ano passado em relação ao Covid para vários municípios, inclusive Maceió e Arapiraca, São Miguel dos Campos, São José da Tapera, vários municípios, nós colocamos recursos numa ordem de 11 milhões de reais. Mas o que nós precisamos mesmo é vacinar as pessoas e vacinar um grande número. Aí, nessa área de saúde, a senhora fez um trabalho em conjunto com o senador Rodrigo Cunha e conseguiu trazer para Arapiraca o chamado Hospital do Amor, né? Baseado no exemplo que já acontece na cidade de Barretos, em São Paulo. Como é que anda isso? Olha, eu fico muito feliz de dizer para os alagoanos e alagoanas que desde 2015, quando eu tive o câncer de mama, que perdi a mama esquerda, eu já me interessava, já tinha pessoas próximas que faziam tratamento de Barretos. E por mim já conhecer o Henrique Prata, o presidente de Barretos, eu já sabia que ele estava criando células ou unidades em várias partes do país. E eu, na oportunidade de estar deputada federal, Flávio, eu tinha esse projeto. E junto, na época, com o senador Rodrigo Cunha, na nossa emenda de bancada, ele prontamente aceitou. O que eu posso dizer é que em setembro, no máximo, nós estamos inaugurando, tá? Julho deve estar chegando a carreta para busca ativa, a proporção é 40 municípios, que essa unidade do Hospital de Barreto vai atender. Então, é uma ação efetiva, concreta, e ela já está levantando, né, a sua estrutura. É uma estrutura moderna, metálica, de estrutura metálica, e acredito que em setembro vamos estar inaugurando o Hospital do Amor. Qual vai ser a capacidade de atendimento desse hospital? Olha, a capacidade, ela vai depender muito da demanda, porque eles já iniciaram o processo de seleção dos médicos, tá certo? E a capacidade, ela não é uma unidade de internação, a não ser o Clean Day. Então, pode fazer pequenas cirurgias. Agora, o forte vai ser a detecção, diagnóstico, tá? E para encaminhamento para a rede. E além do câncer de mama e do câncer de útero, também vai poder fazer a prevenção e pequenos tratamentos de câncer de pele, câncer de intestino, entende? Então, há uma variável, e nós já fizemos uma reunião com o prefeito
de Arapiraca, Luciano Barbosa, e a secretária de Saúde, para que a gente faça essa demanda casada com a Secretaria Municipal de Saúde. Como é que nós vamos trabalhar essa situação lá de Arapiraca e da região do Agreste? Me parece que a prefeitura foi quem doou o terreno para o hospital, não foi isso? Sim, sim. Na época, o prefeito Rogério Teófilo, ele prontamente doou um terreno numa área nobre, em frente ao shopping, está totalmente regularizado. A empresa, o recurso não veio para a prefeitura, é um convênio direto com a Fundação João Paulo II, que é ligada ao Hospital de Barretos. E incrível esse bem que o Hospital de Barretos está fazendo no Brasil, na região norte. O Henrique Prata, que é o presidente, ele fala para nós, Flávio, que ele se inquietava com a busca de tantos pacientes lá em Barretos. E ele há 4 anos fez um levantamento. Quantos pacientes ele tinha do Norte e Nordeste? 22 mil pacientes por ano. Hoje ele já reduziu para 3 mil, com as unidades que ele tem em Santarém, Manaus, Juazeiro do Norte, entende? Então, é um bem imensurável que nós estamos trazendo para Alagoas. Deputada, como é que se dá o acesso da população? Como é que vai se dar nesse Hospital do Amor? É porta aberta, tá certo? Pelo SUS, totalmente gratuito, tá certo? Onde lá nós vamos ter uma grande dificuldade hoje da rede, é biópsia. E lá nós vamos ter a biópsia. Você acredita que aqui em Alagoas ainda vai para Recife para fazer biópsia da mama, e isso encarece muito e dificulta muito. Então, hoje, eu digo que mesmo com toda a tecnologia, nós ainda encontramos mulheres com a mama em couve-flor, que é quando o tumor já estoura. E eu tenho muito orgulho de dizer que nós conseguimos, com o apoio do governador, lançar o programa estadual da saúde integral da mulher. E lá dentro está o programa de reconstrução mamária. Eu coloquei recursos, o senador e o governo do estado. Nós temos hoje 1.500.000 para fazer a reconstrução mamária da mulher. E o mais importante é que não é mutirão, é um programa. Então, a Secretaria de Saúde já encaminhou, já foi operada uma em União dos Palmares, no Hospital da Mata, e ontem foi encaminhado mais uma paciente para fazer a reconstrução mamária. Então, esse é outro projeto que muito nos entusiasma e dá a razão de estar deputada federal, de fazer esse bem por Alagoas. É o único estado que tem esse programa estadual de reconstrução mamária. Agora, outro assunto sobre o qual a senhora estava falando no começo da entrevista, vamos voltar a ele, a questão do Pinheiro. Do Pinheiro. Pinheiro e adjacências. Olha, é muito preocupante. Eu, desde como eu tinha iniciado a fala, 2015, 2016, já aparecia grandes rachaduras e eu era procurada como vereadora na época para tapar os buracos ali no Jardim das Acácias. E aquilo foi, em 2018 eu estava lá presente no Pinheiro, dentro do conjunto de Valdo Suruagi, e sempre acompanhei de perto, com exceção do ano de 2019 e 2020, que veio a pandemia e eu adoeci, mas eu estou retomando. E quinta-feira eu tive uma audiência com o ministro Rogério Marinho, e com o secretário nacional de Defesa Civil, o Alexandre, que já me conhecia desde 2018, e ele nos passava uma grande preocupação. E eu fui à busca de um alento, de uma solução, com o pensamento que a nossa bancada federal, nós somos 9 deputados e 3 senadores, nós precisamos chegar todos junto ao governo federal, porque as famílias, como nós vimos aqui, a Eliane, se sentem órfãs. Não existe um amparo, não existe um acolhimento, reclamam muito do acordo feito, dizem que não houve uma participação. O risco que corre, Flávio, é nós pressionarmos para haver uma revisão e a Braskem dar entrada na justiça. Aí vai dificultar mais ainda. Isso é que nos segura. E nos preocupa bastante, eu vi do secretário nacional, que é o único desastre a nível de mundo
é este de Alagoas, pela sua proporção. Ele ainda não terminou, está avançando. Ele me informou que todo o CEPA já está condenado, já está totalmente condenado, e esse desastre está avançando para a Avenida Fernandes Lima. E não tem uma previsão de quando ele vai parar. Então, é muito preocupante a situação dos 4 bairros e adjacências, como você falou. Me preocupa como alagoana, como maceuense, moro aqui. Agora, uma ideia, um projeto que eu acho que nós temos que começar a discutir todos, né? É um replanejamento da cidade de Maceió. Para onde nós vamos? Nós vamos para o Tabuleiro? Nós vamos para a região norte? Para onde Maceió vai? Porque ali vai estar impossível de transitar. Ficou uma região condenada, do ponto de vista. Condenada e sem perspectiva de um projeto. Alguém fala, especula, falando em reflorestamento, mas não podemos pensar nada disso ainda, porque o desastre continua crescendo e nós não sabemos onde ele vai parar. Então, o momento é de muita calma e dizer para a população que nós da bancada estamos muito comprometidos. Nós queremos encontrar um caminho, uma solução. Mas eu saí da audiência com o ministro muito mais preocupada, tá certo? Com a situação de Maceió. E aí eu faço um apelo para todos os políticos, para todos os envolvidos, senhor prefeito da capital, senhor governador, de nós repensarmos Maceió, um novo planejamento para a cidade. Deputado, falando agora de política, na eleição passada, a senhora presidia o PSDB de Maceió, diretório municipal, e houve aquela divergência que, como ganhou o domínio público, com o senador Rodrigo Cunha, que é o presidente, ainda é, do diretório da executiva estadual do partido. Eu pergunto, como é que ficou a relação entre vocês, né, do ponto de vista político, e como é que está a situação da senhora em relação ao partido, ao PSDB? Olha, foi uma crise inusitada, não se esperava. Eu lutei muito, para chegar a ser presidente do PSDB municipal. Infelizmente, houve aquela atitude, né? E que até o momento nós não tivemos nenhum contato, nenhuma relação, mas eu continuo no PSDB, tá certo? Eu estou deputada pelo PSDB e quero dar continuidade a todo um trabalho que a gente já desenvolve. Falando de PSDB, um outro assunto que me reporta agora é sobre esse movimento que começa a ganhar corpo dentre algumas lideranças políticas pelo impeachment do presidente Bolsonaro. Sim. A senhora está participando desse movimento? O que a senhora acha? Existe base para um impeachment nesse momento? Existe base, sim. Né? Hoje, o presidente da República, que poderia nos liderar, nós, tenha certeza, se nós não tivéssemos um presidente da República tão irresponsável com a população, com o papel que ele desenvolve, nós não teríamos, talvez, essa pandemia tão desastrosa. Nós não teríamos mais de 228 milhões de pessoas já mortas já falecidas no nosso país. 220 mil. Em 220 mil pessoas, não é isso? 220 mil pessoas. Então, eu acho que o impeachment, motivo nós já temos muito. Tá? É um genocida, é uma pessoa que não está fazendo bem ao nosso país, em todos os termos, principalmente em relação à vida. Mas, às vezes, também eu pondero que seja melhor ir levando, tá certo? Até chegar a 2022 e nós termos uma nova eleição para presidente e de nós vermos os votos do nosso país. Ok, nosso muito obrigado à deputada federal Tereza Nelma, do PSDB, pela sua presença aqui nesta edição de Conjuntura. E muito obrigado a você que nos acompanha.